Entrevista. Seguindo com o nosso programa Canal Aberto, o nosso entrevistado de agora é o Rodrigo Coelho. Hoje às 8 da manhã nós conversamos aqui com Glauber Coelho, deputado que votou diferente do Rodrigo Coelho, né? O Glauber já esteve aqui, nós falamos, e o Glauber falava do voto dele, o porquê que ele votou pela continuidade do contrato do governo com a Rodosol e, consequentemente, a permanência da cobrança do pedágio. Rodrigo Coelho votou contrário, votou pelo fim da cobrança do pedágio. Então o Rodrigo está aqui para falar com a gente, mas para falar de um outro assunto também. Ontem, na terça-feira, o Rodrigo teve uma fala na Assembleia Legislativa, defendendo aquilo que a gente, inclusive, já vem falando aqui, que é um ramal ferroviário em Cachoeiro. Já falamos disso, aliás, hoje eu já falei sobre esse assunto aqui no nosso programa. Então, dois assuntos, o Rodrigo Coelho está aqui para conversar com a gente. Deputado, bom dia. Bom dia, Parraro, bom dia, ouvintes da Rádio Diocesana. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você. Prazer receber o senhor aqui de volta para a gente falar de dois assuntos. Primeiro, o senhor esteve aqui lá atrás, semana passada, falando da posição do senhor com relação à questão do pedágio da Terceira Ponte, do movimento que estava acontecendo na Assembleia. A votação foi colocada na sessão de segunda-feira, e infelizmente umas ações, principalmente do lado de fora da Assembleia, chamaram a atenção, levando o Espírito Santo a aparecer de forma negativa para o resto do país. Mas aquilo que o senhor defendeu, aquilo que o senhor lutou, foi derrotado na Assembleia pelos seus maioria dos pares deputados. Como é que foi aquela votação? O senhor já esperava aquilo? Como é que foi? Primeiro, nós vivemos um dos dias mais tristes da história do Espírito Santo recente, porque aquele confronto entre populares e a polícia militar foi um confronto que vai ficar marcado na história das pessoas que participaram de maneira muito negativa. Pela primeira vez eu tenho notícia de que a gente, enquanto votava uma matéria no plenário, a gente ouvia bombas de efeito moral. Sim. Que causava choque nas pessoas que estavam ali à volta, uma ação policial extremamente exagerada. Houveram excessos dos dois lados, é verdade. Sim. Houveram excessos. Mas nada justifica os excessos a gente precisa não pactuar com eles. Uhum. Mas a manifestação precisa ser respeitada. Naquela situação, tem um grupo treinado e um grupo não treinado. O grupo treinado é a polícia. Sim. Então cabe a ela ou pelo menos deveria ser. Cabe a ela a maior responsabilidade. Então eu quero aqui fazer um registro de que foi um momento triste para a nossa história. Quanto à votação, o que nós discutimos o tempo todo é que há uma nulidade, deveria ser considerado nulo a inclusão do pedágio da Terceira Ponte na concessão da Rodosol, porque a concessão inicial da Rodosol era para a Rodovia do Sol. Uhum. A Terceira Ponte está fora. E isso não entrou em questão, não nós fizemos o debate disso. Uhum. Nós fizemos esse debate, os deputados que votaram. Quando eu digo que não entrou em questão, não entrou, ninguém pediu o fim da cobrança do pedágio na Rodosol. Ninguém, por quê? Porque ali tem um contrato válido que nós entendemos que foi feito corretamente. Nós podemos questionar o valor, porque o valor realmente sim. é abusivo, nós precisamos questionar. É o pedágio mais caro do Brasil. Então é nosso papel questionar. Você paga muito para andar um pedacinho. É nosso papel fazer o questionamento. Afinal de contas, as pessoas votaram na gente para que a gente faça o debate, questione, indague, lute, coloque as posições. Então, primeira coisa foi essa. Nossa questão era de que o pedágio da Terceira Ponte estava inadequado naquela concessão. Uhum. E aí nós podemos falar de vários pontos contratuais. O Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação em 98 contra a inclusão do pedágio da Terceira Ponte na concessão da Rodovia do Sol. Então o que nós, deputados do PT, fizemos foi manter a coerência da nossa posição. Desde 1998 que nós, deputados petistas, somos contra a cobrança do pedágio da Terceira Ponte na concessão da Rodovia do Sol. Ah, deputado, então o senhor é contra a cobrança de pedágio para manutenção da ponte? Não. Mas vamos fazer um pedágio de manutenção e abrir nova licitação para não enriquecer apenas a Rodosol. Se o Estado quiser fazer a encampação daquele pedágio e cobrar pela manutenção, ótimo, vamos fazer um debate franco. Agora, aquela realidade lá é inadequada. Algumas pessoas falam que o Legislativo foi precipitado. Parraro,
tiveram 3 CPIs no Legislativo tratando desse contrato da Rodossol, já tiveram auditorias feitas pelo Estado em parceria com outros órgãos, foi encaminhado o relatório da CPI para o Ministério Público, tem uma ação na Justiça há mais de 15 anos, as pessoas não aguentavam mais que não fosse tomada atitude nenhuma. O Legislativo tomou uma atitude, impulsionada, é verdade, pelas manifestações, mas não apenas por isso, porque os deputados que se posicionaram, o PT tem uma posição de 15 anos, presidiu CPIs, teve coerência com a sua posição. O deputado Euclério, que apresentou a proposta, já tinha apresentado antes. Então não foi apenas um efeito pelas manifestações, mas elas foram importantes. Por quê? As decisões que foram tomadas a partir desse episódio. Sim. A redução do pedágio pela Justiça foi tomada a partir desse episódio. Sim. A contratação, a realização da auditoria em parceria com o Tribunal de Contas foi feita a partir desse movimento. Só que depois que o Legislativo toma uma iniciativa, a iniciativa de outro poder não pode ser inibidora da ação do Legislativo. Então, nós temos um limite até que o outro haja? Não, nós temos uma função que é nossa, do Legislativo. Então, essa matéria foi a voto por conta disso, por conta da gente mostrar as nossas posições. Então, foi isso que foi feito, por isso que nós fomos contra a manutenção do pedágio. A gente votou contra a inconstitucionalidade do projeto, porque a gente acreditava que o projeto tinha, sim, razão de ser naquele momento para acabar com o pedágio da terceira ponte. Ok, como é que está o clima na Assembleia? Porque eu soube que na última sessão, alguém lá, um deputado, me parece que levantou essa questão de novo e o clima ficou tenso novamente, principalmente com a bancada do PT. Botou gasolina na fogueira, como diz o deputado Cláudio Vereza. Na verdade, Parraro, o clima na Assembleia está diferente. O que eu avalio ser muito bom para o Espírito Santo, porque o que as pessoas não aguentam mais é que haja uma única opinião, uma única ideia, que haja um consenso no Estado, porque se tem uma ideia só, as pessoas que pensam diferente não se sentem representadas. Sim. Então hoje está ficando claro na Assembleia as diferentes ideias, as diferentes posições. Isso não faz com que os deputados tenham menos apreço pessoal uns pelos outros. Sim. Mas isso demonstra as nossas posições políticas que devem, por natureza democrática, ser divergentes. Então, a Assembleia pode estar ganhando um novo fôlego. Eu vejo como uma grande oportunidade e nós precisamos respeitar os princípios democráticos e colocar as nossas opiniões divergentes para que haja efetivamente o debate, para que as pessoas se sintam representadas pelas diferentes ideias. Quem pensa mais igual a mim, que se sinta representado pelo meu mandato. Quem pensa diferente, igual a outro deputado, que se sinta representado pelo mandato dele. Esse é o instrumento democrático, nós precisamos fazer esse debate para que as pessoas consigam se reconhecer em alguma posição, e a Assembleia está se tornando uma casa que tenha essa característica. Eu espero que no segundo semestre a gente tenha mais debates como esse. O PT faz parte da base aliada do governador, que trabalhou muito, o governador Renato Casagrande. Ele trabalhou, jogou tudo que podia jogar em cima para que o resultado dessa votação acontecesse da forma que aconteceu. Se não tivesse jogado tão pesado, isso com certeza não teria, o resultado seria outro. Como é que é, deputado, o PT fazer parte da base do governo e votar contra aquilo que o governo trabalhou? Como é que é isso? Eu quero lhe agradecer pela pergunta, porque você está me dando a oportunidade de levantar um outro debate. O governo tem uma base de apoio, uma coalizão que vai do DEM ao PCdoB. Tem partidos de extrema direita com um pensamento voltado para uma direção e partidos de esquerda com pensamento voltados para outra direção. Em determinados momentos, a ação do governo não contempla as partes que fazem parte da sua coalizão. E o limite dessa governabilidade tem que ser o ideológico. Por quê? O ideológico são os valores que você carrega para a sua vida política. O que te faz militar no partido A ou no partido B? O que te fez entrar num partido e não no outro? Qual é a crença transformadora que você carrega em você? Esse é que tem que ser o ponto guia da sua posição. E foi isso que aconteceu. Nós não deixamos de ser base porque numa questão pontual nós tensionamos o governo de que a posição dele estava errada. Nós, ideologicamente, naquele momento discordávamos. Nós achávamos que tinha que ter mais transparência naquele contrato. Não dá, Parraro, para um contrato de concessão num estado como o Espírito Santo, depois de 15 anos ainda não ser transparente.
Depois de 3 CPIs, depois de um relatório de 300 páginas, como foi feito pela CPI da Rodossol, presidida pela então deputada Brice Bragato, que à época era afiliada ao PT, hoje está no PSOL. Então, a gente acreditava, nós todos deputados do PT, acreditávamos que nós precisávamos tensionar de que aquela posição não estava correta. É uma posição política, não é uma questão de deixar de se tornar a base de um governo, porque nós votamos com o governo quase todas as matérias. Agora, nós temos que ser base, mas não podemos ser submissos, porque senão não haverá debate. Em determinados momentos, para que o governo faça aquilo que de repente ele também quer fazer, precisa ter tensão da base aliada para que ele faça aquilo que deseja, porque ele também sofrerá pressão de outro lado. Então é importante que o partido funcione de maneira orgânica, levando para a Assembleia os seus valores ideológicos, para que ele seja o orientador das ações da bancada, para que essa orientação também chegue ao governo e ele possa fazer um governo mais afinado com aquilo que nós acreditamos que será transformador. São 10h27, conversando com o deputado estadual Rodrigo Coelho. Essa semana o senhor levou para a Assembleia, no seu pronunciamento, falando da questão do ramal ferroviário para Cachoeiro. Nós reclamamos tanto, falamos tanto que a economia de Cachoeiro vai mal, que nós não temos representantes, que as coisas vão para o norte e ficam na Grande Vitória. Aí nós tínhamos a oportunidade de passar uma ferrovia aqui em Cachoeiro, mas por conta da topografia isso não foi possível, vai passar lá no litoral. Aí o senhor levanta a possibilidade, levanta na sua fala lá, a possibilidade de Cachoeiro ganhar um ramal ferroviário. Como é que é isso, deputado? Bom, primeiro é importante a gente dizer que é muito mais do que uma ferrovia. É uma malha ferroviária inteira que o Espírito Santo está sendo incluído nela, que foram apresentados agora recentemente, Parraro, no edital feito pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, o edital de tomada de subsídio número 10 de 2013. Apresentaram 4 traçados. Em nenhum dos 4 traçados ele passava por Cachoeiro de Itapemirim. Sob a justificativa de que, primeiro, precisava de que as curvas tivessem um raio mínimo de 230 graus, não fossem curvas fechadas para a locomotiva e para o trem. E que também não tivesse uma inclinação maior que 1%. Isso permite que essa ferrovia, que é a Estrada Ferroviária 118, ela, se houver trem de passageiros, porque também é importante a gente falar disso, ela será uma ferrovia concedida. Então as pessoas que tiverem trem podem colocar o trem para funcionar. Então se algum empresário tiver interesse em colocar um trem de passageiros nessa ferrovia, ele poderá colocar. Estima-se que a velocidade média desse trem de passageiros pode chegar a 120 km por hora. Nós estamos falando que o trem pode ser o meio de transporte mais rápido para a gente chegar no Rio de Janeiro ou em Vitória. Sim. Para a questão de passageiros, o que não é o objetivo principal da ferrovia, porque o objetivo principal da ferrovia é o transporte de cargas, e aí estima-se que precisa, para ter viabilidade essa ferrovia, um transporte mínimo de 40 mil toneladas ano de carga pela ferrovia. O traçado que foi aprovado, ele é um traçado de 557 quilômetros, que vai da cidade de Vila Velha à cidade do Rio de Janeiro. O Espírito Santo já está fazendo 2 ramais, o projeto para 2 ramais. Um ramal ligando Vila Velha a Linhares e um ramal ligando a ferrovia ao Porto Central em Presidente Kennedy. Então nós temos 2 ramais. E a minha questão é trazer um ramal 20 quilômetros, um ramal de 20 quilômetros que faça essa ferrovia chegar a Cachoeiro de Itapemirim. Vou dizer ainda por que malha ferroviária, porque há expectativa de uma ferrovia vir de Goiás, da região do Cerrado, para o litoral do Oceano Atlântico. E essa mesma ferrovia, estima-se que ela vai chegar ao limite com o Peru, no Peru vai chegar ao Oceano Pacífico. Então nós teremos uma malha ferroviária que vai ligar do Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, passando pela ferrovia litorânea sul aqui, essa ferrovia 118 que vai ligar aí então Linhares ao Rio de Janeiro, e passando pela Vitória Minas, que é a ferrovia que passa lá pela região noroeste do Espírito Santo, fazendo com que o Espírito Santo tenha uma malha ferroviária. Então esse ramal que chega a Cachoeiro de Itapemirim, além de ter ligação com todos os portos aqui do nosso lado, do lado leste da nossa costa, nós também podemos ligá-lo com
o Oceano Pacífico com o outro lado. Então é muito importante que a gente tenha esse ramal chegando a Cachoeiro e Itapemirim. O que isso representa para a nossa economia? Cachoeiro ganha um papel no desenvolvimento dessa região, porque para fazer esse ramal chegar não é apenas o ramal. Nós precisamos ter um centro de distribuição logística aqui. O tão famoso Porto Seco que foi discutido no passado, nós precisamos tê-lo aqui. A presidenta Dilma Rousseff mandou para o Congresso Nacional uma medida provisória que regulamenta os CLIA, que é o Centro Logístico Industrial Aduaneiro, que seria esse Porto Seco no popular, né, para trabalhar a concentração de cargas para fazer a sua exportação e importação. Então nós poderíamos receber de toda a região oeste sul do estado do Espírito Santo, a região do Caparaó, a região Serrana Sul, todas as suas cargas para fazer exportação. Nós estamos falando aí de grãos, nós estamos falando de café, nós estamos falando de milho, nós vamos ter em Viana um silo para estocagem de milho da Conab, os galpões do IBC vão se tornar galpões da Conab, então também para estocagem de grãos poderemos fazer exportação desse material. O setor de rocha é um setor extremamente exportador, nós temos capacidade de exportar o produto processado e também commodities nesse setor a partir dessa ferrovia. Mas para além disso, com uma ligação ferroviária de Linhares a Cachoeiro de Itapemirim, nós podemos receber bloco in natura, evitando que empresas nossas necessitem se deslocar para a região norte e noroeste, evitando o esvaziamento de emprego aqui no município de Cachoeiro de Itapemirim, fazendo com que a gente potencialize ainda mais a nossa atividade econômica nesse setor, além de outras atividades no setor metal mecânico que tem um volume de carga menor, mas quando precisa fazer o transforme a carga é pesada, então seria importante ter uma alternativa como essa, como a ferrovia para fazer o transporte dessas mercadorias. Então a gente acaba virando um centro logístico importante para destinação de cargas para exportação e nós estamos estrategicamente bem localizados, somos um município concentrador no sul e se a gente não tiver a capacidade de reconhecer a nossa atividade econômica como articulador dessa gama de serviços que vem se desenhando aqui nessa região do Espírito Santo, Cachoeiro e Itapemirim pode sofrer um declínio econômico importante. Nós precisamos estar preocupados com isso, independente do tempo de instalação da ferrovia. Nós estamos com a expectativa de que essa ferrovia seja licitada agora em novembro, então não é tão distante assim a sua instalação, mas mesmo que ela demore um pouco, quando ela estiver instalada é importante que a gente esteja preparado, porque senão nós corremos o risco de ter um esvaziamento econômico em Cachoeiro e aí perder empregos, prejudicando a classe trabalhadora que vai ter menos lugar para disponibilizar força de trabalho, uma demanda menor, desvalorizando a mão de obra, enfim. Nós precisamos estar preocupados com isso para que o setor empresarial tenha vida, tenha potencialidade, tenha capacidade de se desenvolver e também para que essa capacidade empresarial distribua renda, abrindo frente de trabalho para o trabalhador cachoeirense. Essa ferrovia, nós vamos ter o trem chegando aqui amanhã, mas se a gente fica de fora desse projeto, com certeza amanhã nós já teremos empresas indo para onde a ferrovia está passando. Aí a empresa daqui, eu já vou para lá, vou me instalar lá, porque lá no futuro nós vamos ter lá o trem passando lá. Então, por isso que é muito importante. Qual o próximo passo do senhor? Nosso próximo passo é estimular o setor empresarial de Cachoeiro e Itapemirim a entrar nesse debate, porque o desejo de um ramal ferroviário não pode ser desejo de um deputado estadual apenas. Isso precisa ser a articulação de uma cidade inteira. Cachoeiro tem potencial, é uma cidade de 200 mil habitantes, a maior cidade do interior do Espírito Santo, precisa ser reconhecida nessa condição. Cachoeiro tem muitas dificuldades, é a penúltima arrecadação per capita e nós precisamos todos juntos, como cachoeirenses, fazer esse debate para que a nossa voz chegue a essas pessoas. Precisamos fazer um levantamento de carga que nós exportamos e importamos aqui a partir de Cachoeiro e Itapemirim e a capacidade que nós teríamos de trazer cargas aqui para esse centro logístico, trazendo outras cargas para o interior. Além disso, Parraro, a nossa cidade de Cachoeiro e Itapemirim, ela precisa ser indutora do desenvolvimento para as cidades ao nosso redor. Se nós perdermos essa capacidade, não vai ser ruim para Cachoeiro apenas, vai ser ruim para todas as cidades do interior. Por muito tempo, Cachoeiro
era tida como quem concentrava as oportunidades de investimento do Estado. Não ia para os outros municípios porque tudo vinha para Cachoeiro. Hoje está vindo muito pouco investimento para Cachoeiro, seja ele público ou privado, e muito pouco investimento para o redor de Cachoeiro e Itapemirim, à exceção da região leste, a região litorânea do estado, porque aí é uma condição que passa por todo o litoral. É verdade que nós estamos falando de investimento nessa região de Porto, porque investimentos empresariais e industriais nós estamos vendo indo muito para o norte e quase nada vindo para o sul. Então nós precisamos que Cachoeiro seja indutora do desenvolvimento. Deputado, parabéns pela bandeira, porque é uma bandeira que Cachoeiro precisava de um representante lutando por isso. Obrigado por ter vindo ao programa. Muito obrigado, Parraro. Obrigado aos seus ouvintes. Um grande abraço. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos já já. Canal Aberto. Diocesana informa. Agora são 10h37. Indiscutivelmente